somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos localizados na Avenida dos Italianos, 905, em frente ao Colégio Itália. Eu quero te fazer um convite. Quero te convidar para estar aqui conosco, adorando o Senhor, às quartas-feiras, no seminário Espaços de Fé, Universidade da Palavra, onde nós estamos aqui durante 1 hora, 7h30 até 8h30, aprendendo mais a palavra do Senhor. Eu queria te convidar para estar aqui conosco. Domingo pela manhã, 8 horas da manhã, nós temos a nossa EBD. No mês de abril, nós estamos aprendendo sobre EBD e a defesa da fé, onde vem alguns seminaristas falar e ministrar lições para nós. E 9h30 começa o nosso culto pela manhã. E eu também quero te convidar a estar aqui conosco 7 horas na Igreja Batista, o nosso culto noturno, que começa às 7 horas da noite. E eu queria te fazer esse convite. Esteja nos acompanhando, adorando a Deus juntamente conosco. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos iniciar o nosso culto. Queria que você se colocasse em pé. Queria estar orando com você aqui essa noite. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já que uma semana, né? Estamos iniciando essa semana, a Semana Santa. Então, é uma semana de reflexão para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus e relembrarmos que no terceiro dia, embora ele tenha morrido, ele ressuscitou. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, Senhor. Nosso coração se alegra, Pai, por estar na Tua casa, Senhor. Nosso coração se alegra porque mais uma semana de vida o Senhor nos deu. Nós, Senhor, tivemos tantos livramentos, Pai, que nós nem imaginamos, Senhor. Passamos por tantas coisas que o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, e nós estamos aqui, Pai, para render um tempo a Ti. Toma, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração, a nossa mente, Pai, para que possamos aqui prestar um louvor que Te agrade, que suba a Ti como cheiro suave. Te peço, Deus, que em nome de Jesus, nós aqui numa manifestação maligna, Deus, mas pelo contrário, que haja aqui a manifestação do Teu Santo Espírito, que possamos aqui, Senhor, ser, Senhor, em nome de Jesus, ministrados por Ti essa noite. Essa é a oração que eu te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar a música que diz Galileu, que ele deixou sua glória, mas foi por amor a nós. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou e graça.
Leitura bíblica que se encontra em Salmo 138, versículo 1 até o versículo 5, que diz: Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois tu engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Congregação, No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. vamos repetir mais uma vez, com toda a nossa força, a última frase, pois grande é a glória. 1, 2, 3. Pois grande é a glória do Senhor. Amém. Você pode se sentar, irmãos. Nós vamos cantar uma música que a gente não tem o costume de cantar aqui na igreja, mas eu queria que vocês louvassem a Deus juntamente conosco, mesmo assentados. Ainda é o nosso momento de louvor ao nosso Deus.
parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, temos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Pela manhã, falamos um pouco sobre esperança. Estamos prestes a realizar o 52º ano de aniversário da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Eu gostaria de dizer a você que nos acompanha por essa live, com este nosso convidado no dia 3 de maio, às 19h30. Mas os irmãos que estão aqui presentes, nós precisamos lembrar que a esperança que nos leva a um engajamento é uma esperança movida pelo amor, pelo serviço, pela abdicação, pela dedicação, pelo esforço e pela recompensa que o Senhor nos tem preparado para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm vivido a realidade, o querer do Deus Todo-Poderoso. E não vai ser diferente nessa noite, porque se falamos sobre esperança, nós também precisamos falar que esperança, ela se torna extremamente real para cada um de nós quando nós aceitamos o desafio. Eu acredito que nessa noite o Espírito Santo tem chamado o pastor Marcos, o Espírito Santo tem chamado cada membro dessa comunidade de fé a aceitar esse grande desafio. Há uma empreitada, há um trabalho de edificação que nós temos 19 dias para realizar. E pode ser que Sanbalate e Tobias, eles vão seguir de nós, dizendo assim: como eles pensam que em 19 dias eles podem realizar um grande feito, um feito extraordinário. Mas hoje, nessa noite, nós vamos ver que quando colocamos desafios diante de um Deus extremamente poderoso, diante de um Deus digno de toda a honra, de toda a glória, eu quero que você entenda que viver desafios, crer em Deus, é viver a esperança de um sucesso, de algo extremamente extraordinário, que somente Ele pode ter realizado. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e arda no teu coração o desafio. Eu não sei qual é, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o processo que você está passando, mas uma coisa eu quero dizer para você: venha nutrir esperança, porque o desafio só pode ser vencido na nossa vida quando nós colocamos a esperança. Então, irmãos, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você, nós vamos orar ao Senhor. E eu queria transformar esse momento num momento intercessório, num momento onde você vai colocar diante do Senhor, no nome do seu Filho Jesus, a tua queixa. Vai colocar diante do Senhor o teu desafio. Isso hoje porque nesse primeiro momento que nós vamos orar como igreja, colocar o teu desafio é o teu momento individual com quem? Com o Senhor. Mas pastor, por quê? Porque pode ser que o teu desafio, eu tenho certeza que não é igual ao meu. Cada um de nós temos o quê? Desafio. Pode ser que você tenha filhos que estejam longe do aprisco do Senhor, isso faz o teu coração doer. Então isso é o teu o quê? Desafio. Pode ser que você esteja vivendo um problema de ordem sentimental. Esse é o teu desafio. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e hoje, dia 13 de abril de 2025, e você está pensando o seguinte: como eu vou fazer para pagar essa conta que vence amanhã? É o teu o quê? Desafio. Então o teu desafio nesse momento é um problema exclusivamente individual seu, que você vai colocar diante de quem? Diante do Senhor. Porque no segundo momento da nossa oração, o nosso desafio é coletivo. Mas que é isso, pastor? Desafio coletivo? Sim.
É o desafio de nós fazermos um aniversário grandioso, um aniversário que venha exaltar, que venha bendizer o nome de quem? Do Senhor. E você vai viver esse desafio na coletividade, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. De que forma? Você vai sair daqui nesta noite nutrindo um sentimento que não foi gerado pelo pastor Márcio, que não foi gerado pelo irmão, que não foi gerado pela irmã, mas foi gerado pelo Espírito Santo, que está trazendo pessoas para que estejam participando dessa grande celebração. É o desafio da evangelização. Então, primeiro nós vamos colocar na individualidade o nosso desafio. E depois nós vamos colocar no coletivo um desafio que envolve nós, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Então feche os seus olhos. Comece a colocar diante do Senhor a tua necessidade. Comece a colocar diante do Senhor o que só você sabe que você está vivendo. Minha mãe, antes de converter, ela falava uma coisa que eu guardo até hoje. Antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, eu tinha o meu desafio. E é interessante que todas as vezes que eu colocava a minha cabeça sobre o travesseiro, esse desafio borbulhava na minha mente. Então, quando ela entregou a vida a Jesus, quando ela começou a orar no nome de Jesus, ela viu sendo dissipado o seu desafio. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. É Ele. É Ele. Por Ele, é para Ele. É Ele. Ô Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor, composta de lavados e remidos pelo teu sangue. Homens, mulheres, jovens, pessoas, Senhor, que têm desafios. E muitas vezes Sambalat e Tobias estão se erguendo, se levantando e escarnecendo, fazendo com que ele ou ela seja vexame. E Pai, no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra com essa palavra que eu vou citar, chamada providência, para que teu nome seja glorificado, para que ambos, para que teu povo, para que nós como igreja sejamos, Senhor, tendo nosso coração acalentado, aquecido, revigorado, vivificado pelo Espírito Santo. Oh Senhor, visita-nos nessa noite de maneira extraordinária. Nós não queremos sair da mesma forma como adentramos esse mundo. Queremos que o Espírito Santo esteja se movendo de forma linda, de forma extraordinária em nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Louvado, exaltado é o teu nome. Derrama-se sobre nós nessa noite, para que a tua unção venha nos capacitar, para que a tua unção venha nos envolver, para que vestes novas, vestes de alegria, seja derramada sobre nós. Oh Senhor, eis aí teu filho, eis aí a tua filha, eis aí o teu profeta, eis aí a tua profetisa, eis aí o teu sacerdote, eis aí a tua sacerdotisa, eis aí o teu irmão, eis aí a tua irmã, eis aí teus filhos, eis aí tuas filhas, que estão dizendo: ouve, Senhor, ouve o meu povo nessa noite, pois tenho colocado diante do Senhor o meu opróbrio, tenho colocado diante do Senhor a edificação do meu muro, aonde estarei seguro no nome do teu Filho Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, toma, abra a porta de trabalhos, quebra calar, quebra maldições, liberta, Deus.
temos nosso segundo momento de desafio. Mas esse segundo momento nós vamos ter a oportunidade de vivermos juntos quando estivermos concluindo a palavra do Senhor, que nós estaremos ministrando nessa noite. Antes de passarmos para a palavra do Senhor, a seminarista Isabela já fez a leitura, já cantamos os louvores. Então eu quero compartilhar com vocês um texto no momento dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor. Abra sua Bíblia e nós vamos ler um texto que está em 2 Samuel, no capítulo de número 2 Samuel, vamos ler perdão, 1 Samuel, perdi o texto. Só um momentinho aqui, irmãos. O texto estava marcadinho aqui dos irmãos. O texto me sobe. Só um momento aqui que eu vou rapidamente achar. Vou ler em Crônicas 6, capítulo 29, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao verso de número 9. Queria ler Samuel, acabei perdendo, mas veio com essa referência de Crônicas, então vou ler com vocês. 1 Crônicas 29 diz assim: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda inexperiente, moço, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras preciosas como ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do Senhor, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos do ouro de Ofir, e 7.000 talentos da prata purificada, para cobrir as paredes da casa, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta voluntariamente ao Senhor? Eu quero parar aqui, e é um texto que por si, ele já deixa claro para nós a prerrogativa da perspectiva de viver uma vida em fidelidade. E é interessante que quando nós lemos esse texto, na narrativa do cronista, o cronista faz questão de destacar a fidelidade de Davi para com a obra do Senhor. Mesmo Davi sabendo que não era ele que estaria edificando o grande palácio, ele diz que mesmo sabendo que não ia fazer o palácio diante da palavra dada por Natã, a Bíblia deixa claro que ele, por zelo
e por fidelidade ao Senhor, ele já havia reservado algo para a edificação desse grande palácio. A segunda coisa interessante é que nós também encontramos, por parte da narrativa do cronista, uma coisa que é muito interessante, um exemplo. Vimos a fidelidade e agora nós vamos ver o exemplo. Davi, ele diz que ele já havia preparado, pela fidelidade que ele tinha com a obra do Senhor, ouro, mármore, pedra, tudo em que? Em abundância, porque ele o que? Amava a casa do Senhor. Então Davi se coloca nesse momento como um exemplo, para que o povo pudesse entender a prática do exercício da fidelidade. E a terceira e última que o cronista destaca muito bem. O cronista mostra a fidelidade de Davi, o cronista mostra Davi como exemplo de ofertante, e agora o cronista conclui, nesse ponto que nós estamos destacando, o desafio que aquele que é fiel, o desafio daquele que é exemplo para com o povo. Porque no último versículo, o que nós encontramos? Davi agora vira-se e ele diz: quem está predisposto hoje a trazer voluntariamente oferta ao Senhor? Quem está predisposto a seguir o exemplo de ser fiel? Quem está predisposto a ser modelo para que outros possam ver e abraçar a fidelidade? Então eu acredito, pautado na colocação do cronista, que esses três aspectos são aspectos importantíssimos quando falamos de fidelidade, quando falamos de sustento, quando falamos de oferta na casa do Senhor. Fidelidade, exemplo e desafio. Então, nessa noite, meu irmão, nós temos algumas coisas para estar realizando até o aniversário da igreja. Então nós somos desafiados voluntariamente a estar diante do Senhor, trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta no altar dele. Você que veio preparado com o seu dízimo, você que veio preparado com a sua oferta, você que tem o carnê, estamos no mês 4, e é o terceiro mês, né? Porque começamos em fevereiro, que estamos trazendo oferta para a manutenção da casa do Senhor. Você é o som do teclado, vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e depositar a sua oferta diante do Senhor. Ofertemos ao Senhor. Tua casa, Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Senhor, muito obrigada, Deus, por estar na tua casa. Possamos, Deus, entregar nossa vida e os nossos bens a ti. Que esse dinheiro possa ser bem aplicado, Deus, bem administrado, Senhor, para a tua casa, Pai.
Essa é a assim que faça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia em Neemias capítulo de número 4. Esse é um texto um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler com vocês esse texto, destacando alguns aspectos que são interessantes quando falamos de viver desafios. Antes de nós lermos o texto, você precisa entender porque nesse domingo à noite nós queremos trabalhar com você a ideia de viver os desafios. O texto mostra claramente que há necessidade de se construir ou de se edificar os muros de Jerusalém que foram destruídos quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo a tribo que seria a tribo do sul, e ali destrói o grande templo edificado por Salomão, taca fogo no templo, leva os utensílios sagrados, e é interessante que eles só levaram cativos nobres e deixou para cuidar da terra desolada os vassalos, os servos, os pobres. E passa-se 70 anos, quando, agora nesse momento, tendo Neemias, sendo Neemias copeiro, e ele vai diante do rei e pede para visitar. Primeiro ele precisa saber como se encontra Jerusalém. E é informado a Neemias que Jerusalém se encontra em desolação, completamente arruinada, o templo destruído, o mar provavelmente tomando conta de tudo, os muros que eram o exemplo de fortaleza, de proteção, completamente o quê? Caídos, destruídos. E aí Neemias vai à noite, olha, e o próprio texto, quando você lê no capítulo de número 1, você percebe que ele vai à noite, e parece que ele faz isso justamente para não despertar curiosidade sobre aqueles que poderiam, pela parte da manhã, ver Neemias passeando, olhando, e aí provavelmente chegariam e falariam assim: Neemias, você está vindo para fazer alguma coisa? E aí a ação daqueles que eram opositores se tornaria ainda o quê? Maior. E aí ele vai, ele vê ruína, e no capítulo de número 4 agora ele começa a viver aquilo que classificamos como desafio, reparar os muros que estão o quê? Destruídos, os muros que estão caídos. E parece que alguns povos, como nós vamos ver no texto, eles olham e eles acreditam que essa visão, essa idealização, esse projeto parece ser algo extremamente o quê? Improvável, impossível. E quando você lê agora o capítulo de número 4, você entende por que Deus chama aqueles que têm fé, por que Deus chama filhos, homens valentes, pessoas que creem na manifestação do seu poder a viver os grandes desafios. Pode ser que provavelmente numa simples conjectura eu possa despertar em você não a vontade de reedificar os muros, mas a vontade de você olhar a sua comunidade de fé e, usando um termo, eu não sei se seria apropriado, mas eu preciso usar esse termo para que você entenda que assim como os muros, assim como Jerusalém estava em desolação, pode ser que de repente você olhe e você diga assim: pastor Márcio, com tristeza no meu coração, com angústia, parece que nós também estamos vivendo em desolação. Então, posso assim dizer que o desafio vivido por Neemias é o desafio que nós, como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, também
porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Mas é entender que, certa ocasião, pautado no teor bíblico da palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso deixou bem claro, na pessoa do seu Filho Jesus, que o papel de uma comunidade de fé, o papel de uma igreja é multiplicar, é crescer, é avançar, é salvar vidas. Já dizia o saudoso pastor João Falcão Sobrinho: você quer ver uma igreja sadia? Você quer ver uma igreja viva? É quando você olha e você percebe que as águas batismais daquela igreja estão o quê? Se movendo. E aí você entende, essa igreja tem atendido o quê? O desafio. Então Deus está nos chamando, dentro de um viés de uma conjectura, a edificarmos o quê? Muros. O desafio de Neemias também passa a ser o nosso desafio como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Porque no texto você percebe algumas coisas interessantes. E vamos ao texto. Neemias capítulo de número 4. Diz assim o versículo 1: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e zombou e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: olha o que Sanbalate disse: que fazem esses fracos o quê? Judeus. Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só o quê? Dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram o quê? Queimadas? Você percebeu como o inimigo muitas vezes ele olha para o nosso próprio? Você já percebeu como muitas vezes o inimigo olha para o nosso vexame? O que eu gostaria que você entendesse é que, saindo de uma visão de uma conjectura, mas indo para uma visão espiritual, pode ser, meu irmão, que o diabo, o adversário de nossas almas, esteja olhando nós da mesma forma como Sanbalate olhou o quê? O desafio de Neemias. Pode ser que a legião do mal está provavelmente ouvindo que o pastor Márcio da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, ele começou com um discurso de que falta 19 dias para o aniversário da igreja, e o aniversário da Igreja Batista Memorial, ele tem dito para os membros daquele lugar que é como uma edificação de um muro. 51 anos. Eles não conseguiram edificar, eles vão conseguir edificar em 19 dias. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos entender o que é um desafio. Sanbalate, ele coloca, ele zomba, ele indaga, e ele ainda diz assim: será que é no pó que eles vão conseguir fazer tijolos? Será que é nesses escombros que eles vão conseguir um dia edificar novamente os muros? Mas a palavra do Senhor avança, pois diz que estava com ele também quem? Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma o quê? Raposa, derribará o seu muro de quê? De pedra. Que engraçado, né? E parece que muitas vezes, saindo da conjectura do muro e vivendo uma conjectura espiritual, como eu falei com você, que muitas vezes o adversário de nossas almas, ele ouve, ele zomba, mas você sabe muito bem, o próprio texto de Apocalipse diz que quando a grande serpente, o grande dragão, foi banido da presença do Senhor,
a cauda do dragão arrastou com eles 1/3 das miríades o quê? Angelicais. Então parece que no diálogo, quando o adversário de nossas almas está vendo que nós temos 19 dias para fazer uma grande celebração ao Senhor, e ele zomba, parece que os seus arcéclas ainda dá reforço naquilo que ele está o quê? Colocando. Vocês sabem muito bem, né, que o próprio Salomão, no seu provérbio, diz que uma raposinha pode destruir toda o quê? Toda a vila. E aí, Tobias, ele fala, ainda que eles edifiquem, a edificação não vai ser sólida, a edificação não vai ser algo de profundidade, pois vai vir uma raposa, e uma raposa vai o quê? Destruir, derrubar. Porém, irmãos, é interessante que quando falamos de desafio, o vexame, a boca que se bate, a ação do adversário de nossas almas, junto aos seus ascetas, nunca pode ser intimidador para nós. Porque o texto diz que Neemias relata a palavra de Sanbalate, relata a colocação de Tobias, o amonita, mas ele também relata uma coisa interessante. Quando ele diz assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Eu acredito que nessa noite, pautado nesse desafio que o Senhor tem lançado para nós como Igreja Batista, Memorial de Rocha Miranda, que tem exatamente 19 dias, é um desafio onde as bocas estão se batendo, algo está sendo dito, e nós também precisamos dizer alguma coisa. E o que nós vamos dizer? Senhor, ouve nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Quando falamos de viver grandes desafios, nós vamos entender que palavras de afronta, palavras de desânimo, palavras de desprezo, palavras de opróbrio vão vir sobre nós. Mas nós vamos recorrer àquele que nos ouve, pedindo o quê? Socorro. Ouve, Senhor. Ouve, porque eles estão desprezando de nós. Ouve, Senhor, porque nós estamos sendo desprezados. E aí ele diz assim, que caia o seu opróbrio sobre a cabeça de quem? Deles. E fazem que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não nos cubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Eu quero que você entenda uma coisa que para mim é crucial, quando nós falamos de desafios. Ouve isso. Toma posse dessa palavra dessa noite. Sanbalate, Tobias, estão zombando, estão desprezando, estão dizendo que o desafio que aqueles edificadores estão vivendo é algo improvável. Eles estão dizendo assim, se eles conseguirem edificar o muro, eles não vão edificar o muro da forma como o muro deve ser o quê? Edificado. Eles vão fazer um muro com tanta pressa que vai vir uma raposa e vai destruir. O que eles estão dizendo? Eles vão edificar um muro que, em vez de trazer proteção, não dará o quê? Proteção. Eles vão trazer um muro que será fácil de ser o quê? Derrubado. E aí Neemias vira aonde ele está junto aos edificadores, trazendo a esperança para que esse desafio seja executado. Uma coisa crucial: primeiro, ele busca socorro no Senhor. Ouve, Senhor, todo desprezo. E aí ele vai falar uma coisa que é essencial, que eu e você precisamos entender. Quando nós falamos de viver desafios,
nós precisamos entender o princípio real do desafio. É a fé, pastor? Sim, existe um vínculo da fé. Mas existe uma coisa muito interessante quando somos desafiados. É que, sendo desafiado, o desafio não é nosso. Nós só somos mordomos, nós só somos edificadores, nós só somos construtores, nós só somos evangelistas, nós só somos servos, porque o desafio é do desafiador, que é o quê? O Senhor. Neemias, ele vira e ele coloca assim, versículo de número 4: ouve nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E aí ele diz assim, que o desprezo caia sobre eles, que o opróbrio seja como juízo na vida dele, que esse pecado não seja listado diante do Senhor. Por quê? Por causa da zombaria? Por causa do vexame? Não, pois te provocaram a ira da presença dos que edificam. No nada, Sanbalat e Tobias, eles estão vivendo um contexto que eles têm compreensão que eu e você não tínhamos antes da revelação da palavra. Se Israel foi levado cativo para a Babilônia, se as divindades dos caldeus superaram a grande divindade que é Yahvé, significa que o Deus dos babilônios era mais poderoso do que o Deus de quê? De Israel. O que Sanbalat e Tobias estão justamente argumentando é isso. Como vocês querem viver desafios, se o Deus de vocês foram o quê? Subjugados? Como vocês querem edificar muro, se o Deus de vocês permitiu que os caldeus o quê? Destruíssem? E aí o que Neemias faz? Senhor, é tu que lança o desafio. Então mostra que tu é Deus o quê? Poderoso. Quando eu aceito o desafio, eu recorro a Deus. E por que eu recorro a Deus? Pela fé? Sim, é um posicionamento. Mas eu recorro a Deus porque eu sei que Ele é o quê? Poderoso. Eu quero que você entenda, meu irmão, que nessa caminhada, nessa estrada chamada desafio, o improvável, o impossível, é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Basicamente nós entendemos a colocação de Neemias, porque a colocação de Neemias até esse ponto é mostrar a grandeza de um Deus poderoso, mas no decorrer do capítulo é acender uma chama de esperança aos edificadores para que eles aceitem o grande o quê? Desafio. Porque Deus nessa noite Ele está trazendo para nós como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, é uma palavra de esperança. Nós vimos isso pela manhã. E se nós entendemos essa palavra de esperança, nós como igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus, conseguiremos abraçar esse grande desafio. O que você pode fazer então? É se colocar como edificador. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Olha o que o texto da palavra de Deus vai dizer. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua o quê? Altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo. Vocês lembram que pela manhã nós estávamos vendo a palavra de Paulo, um apóstolo duro, um apóstolo que teve sério problema na igreja de Corinto, mas você lembra que ele diz no capítulo 58, no versículo 58 do capítulo 5, amados, amados, amados. E eu até brinquei, né? Se Paulo estivesse com João, e João é conhecido como o apóstolo do amor, João falou assim: Paulo, bateu que não vai arrumar nada. Chama ele de espinho, chama ele de amado.
Porque para que se tenha esperança, há necessidade de um grande vínculo chamado o quê? Amor. E aí Paulo vem amado. E aí você percebe na segunda epístola que as colocações de Paulo são completamente o quê? Diferentes. E aqui você começa a ver que quando Sanbalat e Tobias eles zombam, ele diz que o Deus de Israel é um Deus fraco, é um Deus que não pode fazer. Neemias chega diante do Senhor, ora diante do Senhor e diz: Senhor, ouve o que está sendo dito. Senhor, ouve o que a língua diz, tocando ao céu da boca e batendo nos dentes. O que eles estão falando, que nós não podemos. Senhor, Tu és o grande portador desse grande desafio. Então ajuda-me. Então no versículo de número 6, diz que eles com ânimo edificaram até a metade do muro, porque eles tinham ânimo para o quê? Trabalhar. É interessante, irmãos, que desses 19 dias que restam, até o dia 3 de maio, existe uma coisa extraordinária. Eu gosto muito da palavra batismo, ou batizar. Porque a palavra batizar no grego é baptismo, que é ato de mergulhar. E quando nós falamos de batismo, o batismo traz uma simbologia bíblica com um grande significado, que é a morte da velha criatura e o nascimento do quê? Da nova criatura. E certa ocasião, quando você se depara com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que eles serão batizados no nome do Pai, eles serão imergidos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Deus, Ele nos mergulha num batismo, porque o caráter de Deus, além de ser santo, carrega uma qualidade que é um Deus amoroso. Alguns pregadores, eles usam uma terminologia, que Deus nos batize com o batismo de quê? Do amor. Jesus, da narrativa de João Batista, quando perguntam para ele: tu és o Cristo? Ele vira e diz assim: não, eu não sou o Cristo, não sou nem digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Na verdade, o Cristo batiza com o Espírito Santo, mas ele também batiza com fogo, porque sobre a sua mão há uma pá. Então nós podemos dizer biblicamente que o batismo do Senhor Jesus é o que traz a capacitação. Depois de ter crido, foste batizado com o quê? Com o Espírito Santo. E nós aguardamos o segundo batismo, não na nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando soar a trombeta e Jesus vir buscar a sua igreja, Ele vai provar nossas obras pelo quê? Pelo fogo, porque na sua mão tem uma pá. Ele diz também na sua palavra que Ele vai fazer separação entre o joio e o trigo. Não se pode arrancar o joio, porque se você tentar arrancar o joio, você vai arrancar também o quê? O trigo, porque são muito o quê? Parecidos. Mas naquele grande dia do juízo, os ceifeiros vão o quê? Vão fazer a separação. O trigo é um grão precioso, amém? Mas o joio é uma o quê? Palha, que vai ser queimada no fogo. Então ele diz assim: Jesus batiza com o Espírito Santo, mas quando ele voltar, ele também batizará com o quê? Com fogo. Mas só que ele falou batismo do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Ele batiza com os dons, ele batiza com os frutos. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você uma coisa simples. O versículo de número 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Ah, você já entendeu. Se Deus nos batiza com amor,
Se Jesus nos batiza com o Espírito Santo, se o Espírito Santo nos batiza com seus dons e com fruto, nós também podemos ser batizados com o batismo de quê? Do ânimo. Porque o batismo do ânimo, sabe o que faz? Nos leva a nos tornar verdadeiros o quê? Trabalhadores. Parece que nesse desafio, para nós estarmos vivendo o 52º ano como Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero batizar vocês com o batismo de quê? Do ânimo. Do ânimo. Eles conseguiram